Boa noite, tudo bom? Tudo bem. Eu me chamo Julie, eu sou jornalista e estou ajudada com o doutoral. Ah, sim, eu vou avisar. Só aguardar na recepção, Tá bom, muito obrigada. Nada. Uma das cirurgias plásticas mais procuradas é o implante mamário. Então, vamos conversar com quem realmente entende do assunto, o cirurgião plástico Dr. Álvaro Dai. Tudo bom, doutor Álvaro? Tudo bom, Lívia? Tudo bem? Qual é o procedimento para fazer um implante mamário? Certo. Bom, a cirurgia do implante mamário, né, que a gente chama de cirurgia de aumento mamário, como você falou, uma das cirurgias mais procuradas entre as mulheres no mundo inteiro, é a segunda cirurgia mais realizada no mundo inteiro. Tá? Então, a cirurgia de colocação do implante, a ideia é justamente aumentar a mama, podendo fazer pequenas alterações, trazer a mama um pouco mais para o meio, um pouco mais para o lateral, dependendo da necessidade de cada paciente. E em qual parte da mama ela pode ser inserida? Essa prótese pode ser inserida? Certo. Nós temos algumas opções que nós chamamos de vias de acesso para a colocação do implante. Tá? A mais usada entre nós, principalmente aqui na Interclínica, é a que a gente faz pelo sulco, que a gente chama de sulco inframamário ou submamário, que é esse sulco natural que a gente já tem aqui embaixo da mama. Tá? Uma via mais simples de ser colocada e talvez com menor tempo cirúrgico, mais fácil, com menos complicações. Tem algumas outras vias, por exemplo, a via periareolar, que ela fica em volta da areola, pode ser colocado também, e ainda a via axilar, que é feita aqui na região da axila, mas em algumas pacientes ela pode ficar aparente. E quem escolhe o tamanho? É o médico ou a paciente? Certo, isso é uma pergunta interessante. Normalmente as pacientes elas já vêm com uma ideia de tamanho, certo? Ou porque já viu a amiga fazer a cirurgia, artista, né? algum artista na TV, ou viu na internet, então elas já chegam com a ideia de um número. Mas às vezes a gente não tem muita ideia, a gente chega, eu quero um de 300, um de 200, quanto seria isso? Então a gente, para dar uma olhada, vou te mostrar aqui, só para a gente ter uma ideia, isso aqui é um implante de mama, tá? Pode pegar nele. Esse aqui no caso é de 300... Não estoura não, né? Não estoura não. Esse é o de 375, é um implante grande, tá? Então nesse caso é para quem quer ficar com um peitão. É exagerado esse. Uma coisa... No meu caso, eu sou bem alta. Isso aqui seria exagerado. Seria exagerado. Tem que não ver cada combina. caso. Esse é o menor, por exemplo, 255. Já é um pouquinho menor. Esse aqui, tá? 255. E a gente tem que lembrar também que isso vai ser somado ao que a mulher já tem de mama. Então não pode ser nada muito grande, se ela já tiver uma mama. Então nesse caso quem escolhe é o médico. No caso a gente tenta respeitar a vontade da paciente, mas dependendo do caso pode ser um pouco menor, um pouco maior, a gente vai sugerir isso para ela. Mas vamos lá, doutor Álvaro, suponhamos que seja uma paciente um pouco mais cheinha. Tá. Como fica a situação? A gente vai ter que levar em consideração vários fatores, como, por exemplo, o tamanho do tórax, se é uma paciente mais alta ou mais baixinha, se ela é magrinha, se ela é um pouco mais gordinha, a gente vai ter que levar tudo isso em consideração. Isso é uma coisa que vai ser vista no momento da consulta, no exame físico. E no caso, os formatos? Tá. Principalmente nós temos, esses dois aqui são implantes redondos, né? Ela é redondo, não tem nenhuma diferença. Então é o seio que fica mais arredondado. Esse é o que fica mais próximo com o tamanho, natural. O formato natural da mama, tá? Tem uma outra possibilidade, que é o implante chamado anatômico, ele parece uma gota, tá Conhecido vendo? como gota. Como gota. Tá? Ele, apesar do nome ser anatômico, muitas vezes ele não fica tão parecido com a mama normal. Porque olha que eu leigamente pensei que esse aqui fosse o que se parecesse mais. É o que a maioria das pessoas pensa. Mas como ele vai terminando assim, ele não preenche muito o polo superior, que a gente chama de colo, que é o que as mulheres mais procuram, na verdade. Que as mulheres querem valorizar. Exatamente.
ficar, né? Então a gente prioriza, a gente prefere, na verdade, os implantes redondos. E os homens, doutor Álvaro, podem fazer uma cirurgia de implante mamário? Bom, os homens também podem fazer, mas o implante é diferente. Então eu tenho aqui 2 moldes. Esse é o implante que a gente chama de implante peitoral. Então tá? bem diferente das mulheres. Bem diferente, E ele assim, é mais né? achatado, mais quadrangular. Então ele encaixa no peitoral masculino, tá? Então, nesse caso, que levariam anos para adquirir na academia, consegue aqui com a A gente cirurgia. consegue dar uma ajuda. Né? Então, doutor Álvaro, as próteses, elas têm uma durabilidade? Tá certo. Bom, isso é uma pergunta que muitos pacientes nos fazem. Doutor, quando eu vou ter que voltar para trocar o implante? Qual seria a validade do implante? Na verdade, não se tem uma validade do implante. Então, assim, a gente pode até avaliar a longo prazo e desde que você não tenha nenhuma alteração, nenhuma ruptura do implante, nenhuma contração, se a mulher não tem dor associada ou se ela simplesmente não faz questão de mudar por um tamanho maior ou menor, ela não precisa. A gente já viu pacientes aqui com 15 ou 20 anos de implante e que não tinha nenhuma alteração. Mas há um risco da prótese romper? Bom, esse risco sempre existe, mas é uma coisa que é rara, na verdade, não é uma coisa tão comum. Agora, o que toda mulher quer saber, perde a sensibilidade? No momento inicial, até cerca de 1 ou 2 meses, ela pode gerar um aumento da sensibilidade, principalmente na região do mamilo e da areola. Só que isso é passageiro, tá? Isso vai passar. Na região onde foi colocado, da cicatriz, isso, assim como qualquer outra cirurgia, pode gerar uma perda da sensibilidade que também é momentânea. Então a tendência é que após 3 ou 4 meses tudo volte ao normal. É o que acontece também na cirurgia de cesariana, né? Sim, A mulher, normal. na incisão ali, ela fica como se fosse adormecida, Isso, né? Durante um exatamente, tempo fica dormente. e depois volta ao normal. Uma dúvida das mulheres, pode amamentar com a prótese? Certo, isso realmente é uma pergunta muito frequente e a gente sabe que pode, né? Que não tem problema nenhum. Tá? Foi até bom a gente tocar nesse assunto para eu explicar em que plano, quer dizer, em que posição que o implante deve ficar no nosso corpo. Então nós temos 2 possibilidades, né? A principal delas é o que a gente chama de submamário, ou então retroglandular, quer dizer, o implante está atrás da glândula, entre a glândula mamária e o músculo. Então depois que o cirurgião descola aquilo ali, cria um espaço para colocar o implante, aí a gente põe um molde. Deixa eu te mostrar o molde. Esse aqui é um molde que a gente usa durante a cirurgia, tá vendo? Então, nesse caso, a prótese não é inserida diretamente. Não, Primeiro, exatamente, porque é um molde. quando a prótese vem toda lacrada, estéril e tudo mais. Então se a gente abrir e ela não servir, a gente perde a prótese. Então a gente tem que primeiro botar um molde, que também é esterilizado, né? E aí a gente vê se ficou bom, se não ficou. Se ficar muito grande, a gente põe um implante menor. Então, nesse caso, é decidido na hora ali, né? Isso é decidido na hora. Tá? Então, para a cirurgia, a gente leva o implante do tamanho que a paciente escolheu junto com a gente no consultório. E a gente leva também um tamanho maior e um tamanho menor, tá? Para a gente ter algumas possibilidades ali. Tá bom? Então, e aí voltando àquela questão dos planos, né? A gente também tem a possibilidade da prótese no plano retromuscular, quer dizer, ela fica abaixo do músculo. Isso não atrapalha em nada na amamentação. Não atrapalha, porém o implante debaixo do músculo ele pode causar um pouco mais de dor, talvez uma recuperação um pouco mais demorada no cômodo. Tá? Então a gente, na verdade, aqui na Interclínica a gente prefere o implante atrás da glândula. Então, suponhamos que eu queira fazer. Cheguei na clínica. Quais são os próximos procedimentos? Tá. Então, ótimo. Então, a primeira coisa, após você ter marcado uma consulta e tudo mais, nós vamos conversar sobre quais são as suas intenções, o que você pretende com essa cirurgia de aumento mamário. E também vai ser feita uma avaliação, um teste, para a gente ver mais ou menos o tamanho do implante que ficaria melhor com você. Então, deixa eu te mostrar. A gente tem os provadores aqui. Isso você pode colocar na roupa,
debaixo do sutiã, pode botar Assim, para você ver né? como é que é. E aí a mulher se olha no espelho para ver se fica interessante, tem um modelo médio e um menorzinho também. E Tá? aqui vai sendo escolhido, isso aqui vai sendo escolhido conforme a estrutura da Isso, a gente física já da vai ter uma pessoa. ideia do tamanho do implante, tá? E também na primeira consulta a gente já vai solicitar todos os exames laboratoriais, raio-x, o risco cirúrgico, tudo isso, tudo que é necessário para você poder fazer a cirurgia, tá bom? Assim que você tiver com os exames prontos, você volta para a gente conferir. Se tiver tudo certo, você pode já marcar a cirurgia. Então, e o medo da anestesia? Anestesia é um medo que todo mundo tem, mas não precisa ter medo, né? Aqui na Interclínica a gente faz essa cirurgia com anestesia local, tá bom? E mais uma sedação leve, tá? Isso tudo é feito com a presença de um anestesista já experiente, que trabalha com a gente há muitos anos, então ele vai controlar toda a parte cardiológica, vai monitorar isso ao longo da cirurgia, para que não tenha nenhum problema, tá? E a parte da anestesia local é feita pelo próprio cirurgião ao redor da mama, então o paciente não sente nenhuma dor e fica a maior parte do tempo dormindo, não tem problema nenhum. E o pós-operatório? Tá, o pós-operatório dessa maneira é muito tranquilo, porque é uma cirurgia que é relativamente rápida, demora de 1 hora, 1h30, então o paciente acorda rápido, acorda bem, não fica Não enjoado precisa nem ficar nada. internado. Fica internado só até de tarde, tá? Aí faz um lanche, come alguma coisa e aí vai para casa depois. E em casa? Quais são os cuidados que devem ter em Tá. casa? Bom, essa cirurgia, como toda cirurgia, ela precisa de alguns cuidados, né? Interessante que a pessoa tenha alguém que possa ajudar em casa, pelo menos aí nas primeiras Pode pentear o 10 cabelo? dias ou 2 semanas. Pode pentear o cabelo bem devagarinho. E o que a gente recomenda, principalmente, é não abrir os braços, tá? Não levantar, não carregar nenhuma sacola muito pesada. Então nada de academia. Nada de academia por enquanto. Quanto Tá? tempo? E não pode dormir também de barriga para baixo, só de barriga para cima. Tá E bom? durante quanto tempo que não pode fazer A exercício parte físico? da academia, quem tem um treino muito intenso, pelo menos por 2 meses não vai poder fazer. Mas claro que pode voltar uma caminhada leve, alguma coisa antes disso. Tá? Inclusive a gente pede que ande para evitar algumas complicações, a trombose, que é uma coisa muito temida, a gente tem que caminhar e tudo isso. Então, muito obrigada, doutor Alves.